Olá! Nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de operações entre números racionais para vocês se recordarem um pouco do que nós vimos nas aulas, certo? Então, como é que a gente faz a subtração de dois números racionais, que nesse exemplo aqui estão escritos em formato de números decimais? A gente arma a conta respeitando o valor posicional dos algarismos, certo? Então, parte inteira embaixo de parte inteira, parte decimal embaixo de parte decimal, centesimal com centesimal e assim sucessivamente. Armando a conta, a gente opera como a gente faz a operação com números inteiros, certo? Então, 5 menos 5, 0. 7 menos 2, 5. 3 menos 2, 1. Respeita a posição da vírgula, então a gente vai repetir a vírgula. 1 menos 0, 1. Então, essa subtração tem como resultado 1,150, que eu também posso reescrevê-la como 1,15, certo? A gente pode desprezar esse zero que veio por último na posição milesimal, ok? Então, primeiro exemplo, ok. No nosso segundo exemplo, a gente tem expressões numéricas envolvendo potenciação. Então, primeiro a gente resolve nas expressões numéricas, nesse exemplo aqui, a gente vai resolver primeiro as operações que estão entre parênteses, certo? Então, aqui, na primeira parcela aqui, essa potência aqui, o expoente vai se distribuir tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, isso daí é o mesmo que 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Menos, respeito ao sinal da operação, resolvendo essa operação do parêntese, a gente tem o produto de duas potências de bases iguais. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 3 mais menos 5, certo? Então, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 elevado a. Soma de dois números com sinais opostos. O que é que a gente faz? Subtrai e conserva o sinal do maior número. É a ideia de eu devo 5 e tenho 3. Então, eu vou ficar com saldo negativo de 2 unidades. Então, 3 somado com menos 5, menos 2. Então, aqui a gente ainda tem a potência, certo? Então, a gente vai repetir a primeira parcela. E nessa potência aqui, o expoente da minha potência é negativo. O que é que a gente faz? Quando o expoente é negativo, a gente inverte o número inverte a base para que o expoente fique positivo. Logo, o inverso de 2, tem o 1 aqui embaixo do 2, certo? Todo número inteiro tem 1 no denominador. Então, a gente invertendo esse número, a gente vai ficar 1 sobre 2. E o expoente agora fica positivo. Então, aqui a gente tem 4 nonos menos, resolvendo essa potência, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. E agora a gente precisa resolver essa subtração, certo? A gente tem uma subtração de duas frações de denominadores distintos. O que é que a gente faz? A gente tira o MMC entre os denominadores aqui, que nesse caso vai ser o produto entre 9 e 4. Então, 9 vezes 4, 36. Então, MMC entre 9 e 4 é 36. E aí, a gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, para encontrar o numerador da nova fração agora, da fração equivalente. Então, 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 4, 16. Então, nosso novo numerador é 16, menos 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 1, 9. Então, agora a gente pode subtrair os numeradores e o denominador é o mesmo.
16 menos 9, 7. Não tenho mais como simplificar essa fração, então o resultado dessa expressão é a fração 7 sobre 36. E para finalizar, vamos ver como é que a gente resolve essa radiciação, onde o nosso radicando é um número que está expresso na forma decimal. Para a gente resolver essa radiciação, a gente precisa transformar esse número, o radicando, em um número fracionário, certo? Então, a gente vai correr a vírgula duas casas para a direita, então a raiz de 0,64 é o mesmo que raiz de... O numerador fica 64 e no denominador a potência é de 10, a quantidade de vírgulas que a gente correu a casa. Se a gente correu duas casas, então temos 100. 64 sobre 100. Aí, agora, a raiz ela se distribui tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. E raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 64. Tenho como simplificar ainda essa fração? Tenho, né? Divido o numerador e o denominador por 2. Então, eu vou encontrar a fração equivalente, 4, 8 dividido por 2, 4, sobre 5. Não tenho mais como simplificar, então 4/5 é o resultado dessa radiciação, certo? Raiz de 0,64 é igual a 4/5. Agora, eu quero que vocês tentem fazer aí nas atividades propostas, certo? Tchau, tchau!